Olá, pessoal. Minha gente, desde que foram divulgadas as notícias quanto ao vazamento de conversas privadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, eu tenho recebido dezenas de mensagens questionando sobre a licitude ou ilicitude deste meio de prova. Não há dúvida nenhuma aqui. A prova é evidentemente ilícita, porque viola tanto dispositivos constitucionais quanto dispositivo da Lei 9.296 de 96, lei esta que, tratando da interceptação de comunicações telefônicas, regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Vamos por partes aqui. Vamos lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição e ver o que refere o dispositivo. Está lá, olhem só, pessoal, grifado na tela. É inviolável o sigilo da correspondência, e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, mediante ordem judicial, na forma da lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A primeira questão que nós temos que tratar aqui é qual é o último caso que é possível violação mediante ordem judicial. Nós temos aqui 4 inviolabilidades no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e a última delas seria relativa, porque poderia ser suprida com ordem judicial, ou temos 2 inviolabilidades, e a última delas, então, caberia o suprimento com autorização do juiz. O que vocês acham? A gente, na atualidade, é largamente predominante o entendimento de que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ele não traz 4 inviolabilidades, não. Ele traz 2 inviolabilidades. Por quê, pessoal? Me acompanhem aqui. O artigo não está dizendo assim. É inviolável o sigilo da correspondência, vírgula, das comunicações telegráficas, vírgula, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial. Se o artigo tivesse esta redação, separação das inviolabilidades por vírgulas, e somente da última pelo e, neste caso eu poderia afirmar, realmente a comunicação telefônica é a única passível de violação por ordem judicial, porque constitui o último caso previsto. Mas não é o que está ali, pessoal. Não é o que está ali, não é isso que está dizendo o dispositivo. O dispositivo diz o quê? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Primeiro caso está aqui. De dados e das comunicações telefônicas. Segundo e último caso, salvo no último caso, então, que abrangeria estas 2 situações por ordem judicial na forma da lei. Então, para a maioria, na atualidade, quando a Constituição traz estas inviolabilidades, ela, na verdade, está permitindo a violação tanto de dados quanto das conversas por telefone, desde que haja ordem judicial. E por que isso é tão importante, pessoal? Tão importante porque o artigo 1º, parágrafo único da Lei das Interceptações Telefônicas, a 9.296 de 96, esse dispositivo refere, olhem lá o que ele está dizendo. Diz lá, o disposto nesta lei das interceptações telefônicas, que regulamenta esta lei, o 5º, inciso 12 da Constituição Federal, o disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Ora, pessoal, quando se trata do fluxo de comunicações em sistemas de telemática e informática, como é que ocorre este fluxo? Ocorre mediante transmissão de dados. Ora, se eu entendesse que esta regra do artigo 5º, inciso 12, lá da Constituição Federal, quando prevê que só o último caso é violável por ordem judicial, se eu entender que o último caso é tão somente comunicações telefônicas, eu teria como inviolável o sigilo de dados
e, portanto, como inconstitucional este parágrafo único do artigo 1º, que autoriza a violação de dados no mesmo caso em que é possível a interceptação das comunicações telefônicas. E não é o que se diz hoje. Hoje em dia o entendimento é bem tranquilo, no sentido de que dados podem sim ser violados, porque assim como interceptação telefônica, dados caracterizam a última parte passível de violação, contemplada no artigo 5º, inciso 12. Bom, fixamos então uma primeira orientação. A orientação no sentido de que dados são passíveis de violação, desde que com ordem judicial. Vamos agora a outro dispositivo da Constituição Federal, que também se mostra aplicável neste caso. É o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Ele traz uma proteção da intimidade em sentido amplo e refere o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada e lá vai. Interessa estas primeiras situações aqui. Ora, neste caso tivemos conversas privadas entre o ex-juiz e o procurador. Então cai, evidentemente, na tutela da intimidade consagrada aí pelo 5º, inciso 10. Resultado de toda esta análise, estas conversas que foram captadas, que vazaram a respeito dos diálogos, não é? Travados entre o procurador e o ex-juiz Sérgio Moro, estas conversas, essa prova, ela é ilícita, porque viola o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, viola o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Por quê? Porque em que pese autorizar a violação de dados, esse dispositivo para a violação do sigilo de dados exige ordem judicial, e viola também o artigo 1º, parágrafo único da Lei das Interceptações Telefônicas. Então a prova é ilícita. A questão é: qual o resultado desta conclusão? Qual a consequência que se pode extrair desta conclusão? Minha gente, duas são as possibilidades. Uma, eu entendo que esta prova, sendo ilícita, ela simplesmente não pode ser utilizada. Por quê, pessoal? Porque a prova ilícita é uma prova que nasce morta. Não tem como ressuscitar uma prova ilícita. Ela nasce contaminada e não tem como esta prova ter vida novamente. Não é possível. Então, esta prova ilícita não poderia ser usada para finalidade nenhuma em termos de processo criminal. Este é um entendimento. Outro entendimento plenamente viável é no sentido de que, apesar da ilicitude flagrante desta prova, de há muito vem a construção jurisprudencial que, com base no princípio da proporcionalidade, provas ilícitas poderão ser utilizadas em benefício do réu, ou seja, para provar um fato a ele necessário. E quando se fala provar um fato a ele necessário, não é só questão de mérito, culpado ou inocente, absolvido ou condenado. É qualquer fato, inclusive aquilo que pode eventualmente acarretar numa nulidade do processo criminal. Ora, pessoal, neste caso a prova é ilícita, mas, segundo esta orientação, que teve amparo no STF por muito tempo, e não há jurisprudência em contrário a ela, de acordo com essa orientação, esta prova, mesmo ilícita, poderia ser utilizada, ou seja, teria o condão de refletir em outra relação processual, desde que em benefício do réu. Minha gente, um detalhe importante: quando eu falei que a prova ilícita, ela é uma prova que nasce morta, uma prova que não vive novamente, não ressuscita, eu não estou contrariando que falei também que a prova ilícita pode ser usada em favor do réu, se for a única forma de provar um fato a ele necessário. Não há contradição nenhuma. Por quê? Porque no caso da utilização da prova ilícita em favor do réu, ninguém está falando que a prova ilícita se torna lícita
quando utilizada em favor do réu. Ninguém está dizendo isso. O que se está dizendo é que uma prova ilícita, mesmo ilícita, portanto, prossegue neste vício, prossegue contaminada, ela pode ser utilizada em favor do réu se for a única forma de comprovar um fato a ele necessário. São as duas vertentes que há aqui. Temos que ver agora o que as instâncias judiciais, fatalmente isso tudo vai parar na justiça, o que as instâncias judiciais vão deliberar a respeito do eventual reflexo destes elementos em outra ou outras ações penais que tratam de assunto relacionado. Só um parêntese aqui antes de acabar. Eu falei a vocês que a prova ilícita pode ser usada em favor do réu se for a única forma de comprovar um fato importante a ele. E a favor da sociedade contra o réu? Minha gente, daí a questão é dividida. Alguns afirmam que é possível em situações extremas, em situações onde o crime foi um crime de mal coletivo, um crime que causou um grande prejuízo ao número indeterminado de pessoas. Outros falam que não é possível a utilização da prova ilícita contra o réu em favor ou seja, em favor da sociedade. O que prevalece? Prevalece a posição de que provas ilícitas em situações excepcionais, ou seja, naqueles casos que eu referi, onde há um mal coletivo, onde o crime causa um dano a um número indeterminado de pessoas, seria possível a utilização da prova ilícita contra o réu e em prol da sociedade. Um exemplo muito claro disto esteve no inquérito 2424/RJ, que tratou de... Era uma situação que envolvia crimes relacionados à venda de decisões judiciais, perpetrado esses crimes por integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de um advogado parente de um ministro que estava envolvido nestes crimes. E ali houve uma operação onde a polícia, com ordem judicial, ingressou à noite no escritório de um dos advogados que estavam sendo investigados da prática de crime, certo? Não era advogado na condição de profissional, advogado investigado como coautor dos demais envolvidos. Então, ingressaram no escritório deste advogado e, clandestinamente, fotografaram vários documentos, elementos que comprovavam a vinculação daquele advogado e dos demais envolvidos naquele crime relacionado à venda de sentenças e acórdãos. E o que mais? Colocaram equipamentos de escutas para captar as conversas que aquele advogado fosse eventualmente manter a respeito daqueles crimes. E tudo isso foi captado e acabou servindo de prova importante contra todos aqueles réus, inclusive contra aqueles que possuíam foro privilegiado, na condição de ministro de um tribunal, do STJ, na condição de um procurador da República, enfim, dos demais envolvidos naquele crime. Minha gente, o STF há muito tempo vem dizendo assim: provas obtidas com violação à intimidade não podem ser validadas. E quando que há violação à intimidade? Uma das situações de violação da intimidade é aquela em que o ambiente onde produzida a prova, de forma clandestina, é um ambiente onde há expectativa de privacidade. Alguém coloca uma escuta no meu carro. Alguém coloca um transmissor na minha casa. Que são ambientes onde eu tenho expectativa de estar só. E esses equipamentos captam conversas que eu tenha a respeito de um crime determinado que eu tenha praticado. Estas provas, para o Supremo, são ilícitas. Por quê? Porque produzidas de forma clandestina no ambiente onde eu tenho expectativa de estar só. É bem diferente daquela situação onde eu recebo um amigo lá para combinar um crime qualquer
e ele está gravando o que eu digo. Neste caso, a prova é lícita. Por quê? Porque se eu estou falando para ele, estou correndo o risco de ele estar gravando aquela conversa que mais tarde poderá ser usada contra mim. Quantos casos temos visto aí na imprensa onde isso acontece? Então, esta prova é lícita. Mas equipamentos clandestinos colocados em ambientes onde a expectativa de intimidade, e aí vai o domicílio, vai o carro, vai o gabinete, vai o escritório profissional. Neste caso, a prova para o Supremo é ilícita. Então, pessoal, neste caso aí do inquérito 2424, houve a produção de prova ilícita, mas o Supremo validou a prova sopesando os interesses envolvidos. Ou seja, entre reconhecer a ilicitude e não aproveitar a prova, aquela prova, porque é contrária ao interesse dos réus, e não deixar passar em branco crimes que causaram prejuízo ao número indeterminado de pessoas, seria mais importante a tutela da sociedade. Então a prova foi validada neste precedente. Nós podemos afirmar o seguinte: prova ilícita em favor do réu, é possível sim a utilização, desde que seja o único elemento de prova. Prova ilícita em favor da sociedade contra o réu, somente em último caso, última instância, em crimes, repito, considerados como crimes de mal coletivo, chamados crimes vagos, onde não é possível identificar o número de pessoas atingidas por aquela prática criminosa. Está ok, pessoal? Em poucos minutos seria o que eu tinha a abordar com vocês. Em relação ao vazamento de conversas, né, entre o ex-juiz e o procurador da República, como eu falei, resta aguardar o que o Poder Judiciário vai decidir a respeito, não só da validade, e eu tenho certeza, só o único caminho pode ser o reconhecimento da ilicitude, como também do eventual reflexo destas provas em outras relações processuais penais. Só um parênteses final para dizer a vocês que existe uma corrente minoritária dizendo que não há intimidade preservada no âmbito do serviço público, já que vigora o princípio da publicidade nestas funções, nestes ambientes. Esse entendimento, repito, ele é minoritário porque a Constituição Federal coloca a título de garantia fundamental a proteção da intimidade do 5º 10 e também condiciona a violação ao sigilo de dados a que haja ordem judicial. Está ok, pessoal? Um abraço a todos.